Graça e paz, queridos irmãos. Desde já eu quero agradecer por essa rica oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para ouvir as boas novas do Senhor. E antes, da ministração da palavra, eu quero aproveitar nessa oportunidade para saudar todas as mães que estão aqui, desejar um feliz Dia das Mães. Como a irmã Juliana já mencionou, são muitos contextos, mas nós louvamos a Deus pela vida das mulheres que têm se esforçado em amor para criar os seus filhos no caminho proposto pelo Senhor. Então, quero desejar um feliz Dia das Mães, principalmente a minha amada mãe que está ali, que eu louvo a Deus por tão grande salvação, porque salvação nós sabemos que é milagre, meus irmãos. E quando o Senhor nos levanta como coluna para a gente orar e interceder pela nossa casa, o Senhor, Ele opera, porque Ele é vivo e real. Amém? A palavra que eu irei ministrar está no livro de Malaquias. Peço para que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Podem ir para Mateus e voltar, que vocês vão encontrar o livro do profeta Malaquias. Hoje, segundo domingo do mês de maio, nós comemoramos o Dia das Mães e celebramos durante todo o mês de maio o mês da família. E os louvores foram ministrados. Creio que Deus, através desses louvores, já falou com a sua amada igreja. Mas nesse momento, nós temos a rica oportunidade de ouvir a palavra gloriosa do Senhor, para guardá-la no nosso coração, para a gente se fortalecer. Eu peço que os irmãos fiquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. E eu peço também que os irmãos, assim que for lida a passagem, os irmãos mantenham a Bíblia aberta no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14, do 14 ao 18. Malaquias 3, 14. Diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. E nesse momento, Deus, tão especial, Deus, eu coloco a minha vida diante de Ti. E peço, Deus, a Tua misericórdia sobre a minha vida. Ilumina a minha mente, Senhor. O Senhor já falou ao meu coração, mas fala também com a Tua igreja. Porque a Tua palavra diz, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor quer que o Seu povo se conserte. O Senhor ama este povo, Deus, que é chamado da Tua igreja, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma todos aqueles que entraram neste lugar nesta noite. Que não saiamos da mesma maneira, Senhor. Que nós façamos questão nesta noite
de reter tudo aquilo que a Tua palavra nos orienta a fazer, Senhor. Esse aqui é o manual para a nossa vida, Deus. É o manual de fé e de prática que aqueles que Te servem devem tê-lo, Deus, em sua vida. Eu peço, Deus, para que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração. Que toda distração, Senhor, ela seja repreendida. Todo espírito contrário, Deus. E eu peço, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, fala com a Tua igreja nesta noite, Deus. Fala ao Teu povo, Deus, porque nós não precisamos ouvir voz de homem, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. E nós, igualmente aquele povo, nós precisamos de conserto, Pai. Nós precisamos zelar esta aliança que nós fizemos com o Senhor e com a nossa família. Obrigada, Deus, nesta noite, no nome de Jesus, porque o Senhor está aqui, porque a obra é Tua. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E Deus, Ele me direcionou no livro, do profeta Malaquias. E eu li, o texto base, li toda a carta aos Efésios. E o Senhor me levou aqui para o texto de Malaquias. Como os irmãos sabem, e eu quero brevemente, contextualizar o livro do profeta Malaquias, o último livro da Bíblia, antes, da vinda do Senhor Jesus Cristo. E os estudiosos dizem, que o livro de Malaquias, ele tem por objetivo falar que aqueles moradores de Israel, eles estavam reclamando, porque Deus não os estava mais abençoando. Eles diziam que Deus não estava mais com o seu povo. E através do profeta Malaquias, Deus, ele destaca, a razão de não estar abençoando o seu povo, a sua igreja, porque eles não estavam cumprindo com a sua parte na aliança. E o capítulo 1 do profeta Malaquias começa com o próprio Deus expondo o pecado do seu povo. E Deus começa, a partir do versículo 2, dizendo que sempre amou aquele povo. A partir do capítulo 1 do livro do profeta Malaquias, Deus destaca várias perguntas que estavam sendo feitas por aquele povo. O povo estava perguntando assim: de que maneira nos amaste? O versículo 2 diz isso do capítulo 1. Pergunta também: de que maneira, Senhor, nós temos desprezado o Teu nome? De que maneira Te desonramos? Aquele povo estava dando uma de desentendido. Por que é que Deus está achando que nós não estamos cumprindo com parte da aliança que havia sido selada? E Deus, ele começa a responder alguns questionamentos daquele povo. Deus demonstra que eles estavam com seus corações endurecidos, indiferentes. Eles estavam distantes do propósito. Eles estavam agindo com ingratidão. Quando nós nos afastamos do propósito de Deus para a nossa vida, começa a brotar no nosso coração ingratidão pelo Senhor. A gente dá uma de esquecido, ou passa a ser mais esquecido, não lembrando dos feitos que o Senhor já realizou no meio do seu povo. E era isso que estava acontecendo nesse contexto aqui do profeta Malaquias. E Deus, ele chama a nossa atenção para algo bem importante. Que Deus está atento ao que está acontecendo no meio do seu povo.
Às vezes a gente acha que nada está acontecendo, que muitas vezes o Senhor parou de falar. Mas aqui em Malaquias ele nos chama a atenção de que ele está atento ao que está acontecendo dentro e fora do templo, dentro e fora da sua igreja. Mas ele chama a nossa atenção principalmente para dizer que ele sonda o nosso coração, que a gente não tem para onde esconder as intenções guardadas lá no mais íntimo do nosso coração. E no capítulo 1, ele também fala sobre a hipocrisia religiosa. É tudo alerta para a gente, meus irmãos. Tudo que a palavra traz é alerta para a gente. Porque a palavra diz o quê? Que aqueles que estiverem de pé, cuidado para que não caia. Então nós estamos sujeitos a muitos deslizes, a esfriamento, a incertezas, a dúvidas. Mas o Senhor, Ele quer nos manter firmes na sua presença. E no versículo 10 do capítulo 1, ele diz assim: se um de vocês fechasse as portas do templo. Deus queria que o templo fosse fechado, porque aqueles que o serviam estavam agindo com hipocrisia. Deus não estava recebendo o que estava sendo oferecido. E ele faz várias denúncias, principalmente para os líderes da igreja. Como nós devemos orar pelos líderes, meus irmãos? Orar pela vida do pastor Amaury e da sua família. Orar pela vida dos líderes de departamento. Para que eles não esfriem. Para que eles não caiam nas ciladas astutas do diabo. Para que eles permaneçam de pé. Porque quando algum cai, a igreja cai junto. Um monte se dispersam. Já no capítulo 2, ele traz um alerta direto aos sacerdotes daquela época, que os líderes do templo. E o Senhor diz que eles estavam profanando o templo e quebrando a aliança de fidelidade. Diz, que a partir dos líderes o povo estava se dispersando. Em outras palavras, olhava para o líder e dizia: meu Deus, se o líder está desse jeito, imagina a gente. Os líderes esqueceram a quem é que eles estavam servindo. Esqueceram quem era o dono da igreja. E o servo fiel, meus irmãos, honra o que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu a sua igreja sobre a face da terra. Um povo santo, um povo separado, um povo escolhido. E Deus espera que o servo fiel, ele honre aquilo que Deus estabeleceu. E ele estava dizendo que o infiel estava desonrando o seu templo, mesmo vestindo vestes de aparência piedade. E algo interessante que o Senhor fala aqui no capítulo 2, no versículo 15 e 16. Eu vou começar do 14. Porque Deus estava apresentando o pecado e o povo ainda estava sem entender. O povo diz assim, no versículo 14 do capítulo 2. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu com a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Aí aqui nesse capítulo nós temos aquele versículo tão conhecido dizendo que o Senhor odeia o divórcio. Porque foi o Senhor Deus que instituiu
o casamento. E aqui Deus mostra a falta de temor a Deus. Faz com que o homem quebre alianças. Quando o homem perde o temor a Deus, o homem começa a quebrar as alianças que ele firmou diante de Deus e diante dos homens. E Deus, ele mostra que ele é um Deus fiel. Deus é um Deus fiel, meus irmãos. Que a sua palavra ele cumpre e quer que o seu povo também observe esta palavra. Por quê? Porque a deslealdade do seu povo é uma ação visível da deslealdade, do descumprimento das alianças firmadas por Deus. Então, o servo fiel, ele ama a sua casa. O servo fiel, ele ama a sua família. E a maneira como nós tratamos o casamento diz muito sobre a nossa vida espiritual com Deus. Muitas vezes o nosso descaso com a nossa casa, com a nossa família, demonstra a nossa condição diante do Senhor. O nosso esfriamento espiritual. E o interessante, meus irmãos, que Deus chama aqui a atenção dos homens. Não porque a mulher, já nessa época, né, não tinha nenhum caso de adultério. Todos estão sujeitos a pecarem, a caírem, tanto o homem quanto a mulher. Mas Deus chama aqui a atenção do homem, porque o homem, ele é a cabeça da sua casa. E quando o homem peca, quando o homem não tem temor a Deus, quando o homem quebra uma aliança, toda a sua casa ela é destruída. O mundo, meus irmãos, o diabo, como diz a palavra que ele vive ao derredor, o mundo espera a queda do crente, e a gente sabe disso. O mundo se alegra com a queda dos crentes. O mundo diz, gente, não era um crente, um casal crente, se deixou, o que é isso? O mundo espera por isso. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele quer que nós vivamos em paz. Ele quer que a nossa família ela seja consagrada a Ele. Então Deus aqui no capítulo 2, Ele estava desmascarando um povo que insistia em viver de aparências. Um povo santo no templo, e sacerdotes, homens bons, piedosos, no templo, bons, aparência de santos, mas em casa uns diabos. E Deus estava chamando a atenção do seu povo para deixarem as máscaras caírem, porque Ele estava vendo. E aqui no capítulo 3, nós temos uma profecia cumprida. E eu lendo Malaquias, como eu me alegrei por essa lembrança que o Senhor me trouxe, de que essa palavra, de fato e de verdade, ela está se cumprindo. Aqui no capítulo 3 do profeta Malaquias, nós temos essa profecia que foi cumprida. E ela faz uma referência direta a João Batista e a vinda do Messias. Diz assim no versículo 1 do capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu templo. Essa profecia já foi cumprida. João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 3, aqui também, do profeta Malaquias, Deus pede, que o seu povo ponha à prova. E tem aquele texto também bem conhecido sobre a questão da fidelidade dos dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E pede para a gente colocar o Senhor à prova, porque Ele tem sido fiel. E Ele é fiel
para com aqueles que não abandonam a sua aliança. Aí no capítulo 4, o livro de Jeremias trata sobre o dia do Senhor. Aquele dia em que a sua igreja o aguarda, o espera ansiosamente. Eu creio que nós estamos esperando a volta de Cristo. Aí agora nós vamos voltar aqui ao capítulo 3 e aos versículos 14 ao 18, que já foram lidos. Irmãos, esta palavra de Malaquias, no capítulo 3, ela foi direcionada a um povo que estava descontente com o Senhor, a um povo que estava quebrando alianças, a um povo que estava pouco a pouco se distanciando de Deus, porque as nossas atitudes, elas revelam nosso compromisso. Não é só as palavras que nós expressamos, né? Mas muito mais do que as palavras que nós dizemos, os nossos atos e o nosso testemunho, eles dizem, eles mostram, eles expõem como está o nosso relacionamento com o Senhor. E essa palavra, ela também é para a igreja contemporânea, é para a igreja que nós fazemos parte. Por quê? Porque esta palavra, todo o livro de Malaquias, se os irmãos lerem, são só 4 capítulos. Deus mostra a diferença daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não o servem. Deus mostra a diferença entre o justo e o ímpio. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que especificamente nesse livro de Malaquias, o ímpio não é o que está fora da igreja. O que não serve a Deus não é o que está fora da igreja, mas é o que está dentro da igreja e entre nós. E Deus, ele chama a atenção do seu povo. Por quê? Deus estava considerando aquele povo ímpio. Porque aquele povo estava abandonando a aliança. E por conta, do pecado, aquele povo estava acreditando que Deus não estava vendo, não estava se importando. Então, meus irmãos, essas duas classes de pessoas, a justa, a ímpia, a que serve e a que não serve, está dentro da igreja de Cristo. E nós não sabemos quem é quem. E não é nosso papel procurar saber, quem é quem. Quem vai distinguir as duas classes é o Senhor, naquele grandioso dia. Não cabe a nós. Mas tem uma palavra para aqueles que estão se distanciando, para aqueles que estão na casa do Senhor achando que estão servindo, mas não estão agindo, não estão se apresentando com o coração íntegro ao Senhor. No capítulo 3, no versículo 7, a parte final, Deus diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deus não quer que a gente vá embora. Deus não quer, porque as coisas não estão bem entre nós e Ele, que a gente saia da sua presença. Deus, Ele é o Deus de restauração. Deus é o Deus de conserto. Ele quer que a gente se achegue. Ele quer que a gente dê ouvidos à sua palavra. Ele quer que a gente se volte para Ele. Por quê? Porque perto dEle nós temos conserto. Deus quer que a gente se arrependa. Por quê? Porque ainda há esperança para nós. E nós temos algo glorioso aqui. E nós temos uma palavra para aqueles que estão aqui, estão servindo com integridade, estão entregando tudo ao Senhor. Quando eu digo entregando tudo ao Senhor, é o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida, que é a nossa mente, que é o nosso coração, que é as nossas vontades. Ele diz assim:
no versículo 16. Depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor. Eu comecei lendo o versículo 14, dizendo que aqueles que estavam dentro da igreja e não estavam servindo, estavam se questionando, dizendo assim: é inútil servir a Deus. É inútil nós estarmos aqui. É inútil nós estarmos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. E Deus também ouviu essa conversa. Mas diz aqui no versículo 16 que a conversa que chamou a atenção de Deus foi a conversa daqueles que serviam verdadeiramente ao Senhor. Por quê? Porque eles não estavam murmurando. As coisas não estavam bem, mas eles estavam de pé. As coisas não estavam como eles queriam que estivessem, mas eles estavam se mantendo fiéis ao Senhor. Aí Deus diz algo para alegrar a sua igreja. Dizer que foi escrito um livro com memorial, como um memorial. Ou seja, para que não seja esquecido. Então, a sua fidelidade, meus irmãos, o seu compromisso com Ele, Ele escreve todas as suas ações em um memorial diante dEle. Servir ao Senhor Jesus não é em vão. Ele está atento àquilo que nós colocamos diante dEle. Ele está atento à nossa vida. E Deus, Ele se alegra, aqui no versículo 16. Ele se alegra com aquilo que ele ouviu. Aqui não diz o que foi que ele ouviu o seu povo dizer, mas diz que a conversa era de quem temia a Deus. A conversa de quem teme a Deus é diferente. A conversa daqueles que estão perseverando é diferente. A conversa daquela família crente, lavada no sangue de Cristo, que enfrenta dificuldades e desafios, é diferente daqueles que estão querendo desistir, daqueles que estão considerando que não vale mais a pena. Por quê? Porque essas palavras aqui, elas estavam revelando temor e reverência a Deus. Que nós não desanimemos, meus irmãos, diante dos desafios que nos são impostos todos os dias, principalmente dentro da nossa casa, com a nossa família. Tem um livro escrito com as nossas ações, um livro daqueles que temem e honram ao Senhor. Você teme a Deus? Então se alegre, porque o Senhor é contigo e o Senhor está vendo a sua igreja. O Senhor está vendo tanto os fiéis quanto os infiéis, mas Ele se alegra com os fiéis. Aqui, em todo o livro de Malaquias, nós temos algumas promessas que elas são futuras, né? Como a vinda de Cristo. Mas nós temos promessas que são imediatas. Nós temos promessas que são imediatas. Quando nós levantamos a mão e dizemos assim: Senhor, toma a minha vida, toma a minha casa, que a partir de hoje eu quero ser coluna da minha casa, para me levantar, para orar por aquele povo infiel, aquele povo que não teme, aquele povo que não espera, aquele povo que não crê. Eu me levanto como coluna. E imediatamente, meus irmãos, o Senhor, Ele se faz presente na nossa vida. Imediatamente, o Senhor nos recebe como filhos. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que diz o versículo 18. O versículo 17 diz assim: no dia em que eu agi, diz o Senhor, aqui está falando da vinda dele.
mas o Senhor, Ele tem agido no meio do seu povo. O Senhor, Ele tem agido. E Ele diz que naquele grandioso dia, aqueles que servem serão um tesouro pessoal para Ele. Não temam, nós não devemos temer a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai vir buscar a sua igreja e Ele vai ter compaixão de nós, assim como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece, como diz aqui no versículo 17. Aí no versículo 18, onde eu quero começar a exposição daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Ele diz assim, vocês vão ver novamente a diferença entre o justo e o ímpio, futuramente, mas agora também. Entre os que servem a Deus e os que não o servem. A diferença não é apenas espiritual, ela é visível. A diferença do povo de Deus, ela pode ser vista, contemplada a olho nu. Quando ele diz assim, então vocês verão, é com esses olhos que o Senhor nos deu. Nós vamos viver demonstrando, exteriorizando a glória de Cristo sobre nós, sobre a nossa casa. Então, meus amados irmãos, agora eu pergunto a vocês, pergunto aos irmãos, se há diferença entre as famílias que servem a Deus e as que não servem. Será que existe diferença? O tempo todo na palavra do Senhor, Deus faz essa amostragem. O ímpio é desse jeito, o justo é desse jeito. O que me serve tem a vida assim, e o que não me serve é desse jeito. Há uma imensa diferença, e deve haver diferença, gente, na nossa casa, na nossa vida. Muitas vezes eu disse, meu Deus do céu, o povo de Deus não pode viver igual como o mundo vive. Temos os mesmos problemas? Temos os mesmos problemas, enfrentamos as mesmas lutas. Mas nós temos um Deus que nos assiste. Nós temos um Deus que nos ajuda. Nós temos um Deus que está conosco. Por quê? Porque nós estamos seguindo este manual. Nós temos um modelo. O mundo não tem modelo, o mundo não tem padrão. O padrão do mundo é desmantê-lo. A gente não sabe o que é padrão. O mundo, tudo é bom, tudo é aceito. Mas no povo de Deus há uma diferença. Por quê? Porque nós temos um padrão. E o padrão de Deus é alto. O padrão de Deus é alto, né, meus irmãos? O padrão de Deus, ele é alto. Aí eu quero voltar para trazer à memória dos irmãos o que diz lá no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 24, e diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aí eu quero ler mais uma vez aqui o texto que já foi lido, em Malaquias 2,15. Que diz assim, por isso, Malaquias 2,15. Diz assim, não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Aí Deus responde. Porque antes eu ficava me perguntando, quando eu lia Gênesis, como assim se tornarão uma só carne? Aí aqui em Malaquias eu encontrei a resposta. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Porque Deus nos tornou um só quando nós nos casamos. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Foi Deus quem instituiu o casamento. Por isso que a gente escuta falar que família é projeto de Deus. Porque quem inventou o casamento não foram os homens.
Quem criou, quem inventou, quem deu forma, quem estabeleceu princípios, foi o próprio Deus. E por que uma descendência consagrada, separada, dedicada para viver os propósitos designados por Deus? Nós estamos vivendo os propósitos, meus irmãos, designados por Deus. Se nós não estamos vivendo esse propósito, é porque nós estamos com o coração endurecidos. Nós não estamos querendo dar o braço a torcer. Aí a gente esquece o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades e os principados do inferno, que não querem que os casamentos deem certo, que não querem que as famílias sejam consagradas ao Senhor. E como eu já havia dito, o padrão de Deus é alto e Ele quer que a gente viva debaixo da graça. O Senhor quer que a gente se amolde nesse padrão estabelecido por Ele. Então, Deus estabelece a fidelidade como padrão de consagração. Como é que a gente se consagra ao Senhor? Como é que a gente consagra a nossa família ao Senhor? Estando atento ao que diz a palavra. Aí ele diz em Malaquias 3,15: portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aí eu trago para a igreja e me incluo. O padrão de Deus de consagração é de fidelidade. Fidelidade espiritual, fidelidade com aqueles que nós fizemos uma aliança. Se nós quebrarmos a nossa aliança com o Senhor, a gente não vai ter medo de quebrar a aliança com os homens. Por isso que muitos de nós, muitos da nossa casa, que a gente tem pregado, que a gente tem insistido, não quer abandonar o pecado, não quer aceitar a Cristo, não quer viver debaixo da graça. Por quê? Porque não temem ao Senhor. Porque não querem se consagrar. Por quê? Porque não querem se encaixar nesse padrão estabelecido por Deus. Então, o padrão de Deus de consagração é a fidelidade. Deus pede para que a gente não traia a sua esposa, não traia o seu marido, para que vínculos não sejam quebrados, para que a confiança não seja quebrada. Porque só quem passou por um processo de traição pode entender o que eu estou falando. Sabe o quanto é não impossível, porque a palavra diz que nada para o Senhor é impossível. Mas o quanto o processo é lento, de restauração, de reconstrução, de confiança. Outro padrão de consagração que Deus estabelece é o amor. Deus estabelece outro padrão de consagração. As famílias do Senhor são consagradas a partir da fidelidade dos dois. Outro padrão de consagração que Deus estabelece é o padrão do amor aos homens. Ele pede o quê? Maridos, lá em Efésios, Efésios 5, do 25 ao 33, começa assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou-se por ela. Gente, que padrão. Esse padrão é alto. Esse padrão é alto. São vários versículos que Deus direciona aos homens. Deus quer chamar a atenção dos homens, que os homens não têm amado as suas mulheres como deveria, como o Senhor espera que as mulheres sejam amadas. Não é no mundo não, é dentro da igreja. É dentro da igreja. Não estão muitas vezes considerando a mulher como vaso mais frágil. No que sentido? De que nós somos mais emotivas,
temos muitas vezes as emoções à flor da pele. Somos diferentes de vocês, minha gente. Homens, somos completamente diferentes de vocês. E muitas vezes as mulheres não se sentem honradas, não se sentem amadas pelo tratar. Dizer, oi, tudo no grito aqui em casa. É tudo na desonra. Estão fora do padrão de Deus. Estão quebrando a aliança. Não estão estabelecendo o vínculo da paz que o Senhor espera de nós. O padrão de Deus é alto, meus irmãos, mas se nós fomos chamados, o Senhor nos ajuda. Nós temos a ajuda do Senhor Todo-Poderoso. Outro padrão de consagração que o Senhor estabelece é para nós, mulheres. Está lá em Efésios 5:33. Um versículo, minhas irmãs. Um versículo para as mulheres aqui. E quantos para os homens? 25 até o 33. Um versículo diz assim: e a mulher trate o homem com todo respeito. Minha gente, estamos distantes desse padrão e eu me incluo. Estamos? Não respondam. A esperança para nós. Deus não pede para a gente amar os nossos maridos. Ele pede para que a gente os respeite. No tratar, em todas as circunstâncias. Em todos os afazeres ali que tem a ver com a nossa vida de marido e mulher. Os maridos querem ser respeitados. E às vezes, meus irmãos, eu vou dizer para os irmãos, às vezes as coisas não andam bem na nossa casa porque nós estamos com o coração endurecido. Ah, ele não muda, deixa eu aqui quieta. Ele faz, deixa eu aqui sem fazer. Não é o padrão estabelecido por Deus para uma casa consagrada, para uma família consagrada. Se a gente não der o braço a torcer para quem? Para o nosso cônjuge? Não, para o Senhor. A nossa aliança principal é com o Senhor, meus irmãos. E às vezes a gente só olha o outro. É com o Senhor. A nossa aliança, o nosso temor é com o Senhor. Homens, amem as suas mulheres. Eu sei como nós somos difíceis, meu Deus. Nos perdoa, Senhor. Somos mandonas. Eu sou mandona. Alguém é aqui? Mas estamos querendo o conserto do Senhor. Eu creio, nós estamos aqui porque nós queremos o conselho do Senhor. Nós não queremos viver de qualquer jeito como o mundo vive. Nós queremos que a nossa casa ela seja consagrada ao Senhor. Mas como a irmã Jacira costuma dizer, não podemos quebrar princípios. Princípio, aqui eu usei consagração. Da fidelidade, do amor, do respeito. Temos que nos adequar nesse padrão estabelecido pelo Senhor. Mas Deus estabelece também a obediência como padrão de consagração para os nossos filhos. Deus estabelece um padrão de consagração também para os nossos filhos. Aí é o mesmo texto de Efésios 6:2. Está usando lá o texto de Êxodo. Acredito que é Êxodo. Honra teu pai e tua mãe. Onde temos ali apregoado, os 10 mandamentos. Irmãos, nós precisamos colocar a nossa casa no lugar, não precisamos. Essa palavra não é para o povo que não conhece a Deus. É para o povo que diz que o conhece. E nós conhecemos ao Senhor, meus irmãos. Essa palavra é para nós que queremos que o Senhor nos conserte, que o Senhor nos endireite,
Queremos que a nossa casa ela seja referência de uma casa de bênçãos, de uma casa de adoradores, não de uma casa de fingidos, não de uma casa onde aquelas pessoas ali vivem de aparência. Nós não queremos viver de aparência. Nós queremos viver o propósito designado por Deus na nossa casa. Aí tem uma passagem em Malaquias, lá no finalzinho do capítulo 4, que eu gosto demais. Essa tem sido a minha oração. Malaquias 4:6 diz assim: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Que coisa linda, né, meus irmãos? Eu tenho orado dessa maneira, para que os filhos se sintam amados pelo Senhor, para que os filhos se sintam acolhidos dentro dos seus lares. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos fazer com que o nosso coração se volte para os nossos filhos. Brevemente, eu estava certa vez, faz pouquíssimo tempo, conversando, né, com os meus alunos, uma turma de Fundamental 2, estava dizendo que Deus é o Deus, estava dizendo aquelas crianças que Deus é o Deus que tudo pode. Aí eu citei o texto lá de Romanos 4:17, que diz que Deus traz à existência coisas que não existem. E eu fui perguntando a quem queria, né, responder. A alguns voluntários, o que é que eles queriam que Deus trouxesse para a casa deles, que ainda não existia. E eu me surpreendi com algumas respostas. Uns deles disseram: professora, eu queria que na minha casa tivesse paz. Eu queria que na minha casa tivesse amor. Eu queria que na minha casa a gente não vivesse em um pé de guerra. Que sociedade nós estamos vivendo, meus irmãos? Uma sociedade decaída. E essa sociedade não é padrão para o povo de Deus. Porque Deus nos dá a oportunidade da gente se consertar. Ele nos dá a oportunidade para a gente se voltar para Ele e dizer: Senhor, repara o que precisa ser reparado, nos ajuda. Me ajuda como mulher, Senhor, como mãe, como esposa. Nós precisamos da misericórdia do Senhor o tempo todo. Nós precisamos do Senhor para as coisas fáceis e difíceis da vida. Porque nós não pecamos com coisas grandes. O povo de Deus não peca com coisas que se alarmam. Porque a gente nem fica sabendo, né? Se fosse coisa grande, a gente ficava sabendo. São coisas o quê? Pequenininhas, que vão destruindo, que a gente vai dando lugar. E quando pensa que não, mais uma família desfeita. Aí Provérbio 14:26 diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. A nossa casa é um refúgio para os nossos filhos. A nossa casa deve ser uma casa onde eles têm paz, onde ele nos vê vivendo em harmonia com o nosso cônjuge, onde ele não presencia e não precisa presenciar as nossas brigas, as nossas discussões. Tua mãe é isso, teu pai é aquilo. Nós podemos livrar como povo de Deus os nossos filhos dessas coisas. E a gente não briga não, a gente briga. Mas a gente não se desrespeita. Mas a gente se reconstrói. Mas a gente olha para o que diz a palavra e a gente libera perdão e a gente vive. A gente não sobrevive, a gente vive em harmonia. Porque nós temos a presença do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, meus irmãos, já estou finalizando. Como é que tudo começa? Como é que a paz começa? A paz começa com a renovação da aliança. A paz,
ela começa com a renovação da aliança com Deus. E para finalizar, eu quero citar o texto lá de Josué, capítulo 24, onde Josué já idoso, quase se despedindo daquele povo, reúne todo o povo de Israel, líderes, autoridades, juízes, todo o povo. Ele reúne todo o povo de Israel. E antes de partir, ele diz ao povo, mais uma vez, os feitos de Deus. Ele diz que o povo de Deus foi um povo liberto, que o povo de Deus não é escravo. Ele traz a memória para que o povo não esqueça. Porque pensa num povo esquecido, é o povo de Deus. Nós somos um povo esquecido. Por isso que a gente está aqui é tão importante, meus irmãos. Porque aqui é o lugar onde nos trazem a memória quem nós somos e o que o Senhor quer fazer através de nós. E Josué reúne aquele povo com um propósito. E qual era o propósito? Da renovação da aliança. Aquele povo não podia ficar como estava, do mesmo jeito. O povo precisava renovar a aliança com Deus. Porque se nós temos uma aliança com Deus, nós temos compromisso com o homem. Se nós honramos a Deus, nós honramos a nossa família. O homem que não teme a Deus, meus irmãos, ele não teme a ninguém. Ele não tem amor pela família. Ele não tem essa consciência de que o seu pecado é grave e que o afasta do Senhor. Então Josué, deixa eu abrir aqui bem rapidinho para finalizar, meus irmãos. Então Josué chama o povo para a renovação da aliança. E no versículo 15 nós temos aquele texto bem conhecido, que diz assim: se porém lhes agrada servir ao Senhor, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje, meus irmãos. Nós devemos escolher a quem nós iremos servir. Se é a Deus ou é a nossa própria vontade. Estamos aqui, mas não queremos estar aqui. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Mas Josué, antes de partir, ele toma uma decisão importantíssima de consagração. Josué, antes de partir, ele diz assim: ó, minha gente, eu não sei o que é que vocês vão escolher, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. É uma postura que nós assumimos diante do Senhor. E servir ao Senhor, em outras palavras, quer dizer se consagrar a Ele. Se consagrar pelo padrão da fidelidade, do amor, do respeito, da obediência. Então nós temos esse padrão. Nós temos essa escolha de servir ao Senhor. E eu digo aos irmãos, para aqueles que servem ao Senhor com alegria, com contentamento de alma, aqueles que estão esperando aquele grandioso dia chegar, existe um memorial diante do Senhor com os nossos feitos, com os nossos nomes. E nós viveremos felizes sobre a face dessa terra, enfrentando os desafios que estão à nossa frente, mas vencendo com a força que vem do alto. Amém? E desde já eu agradeço essa rica oportunidade que me foi dada, pelo Departamento das Mulheres, na pessoa, da irmã Irá, da irmã Cícera, da irmã Mônica e todas as mulheres que têm orado pela minha vida e pela minha casa. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, irmã Juliana, e nos ajude. Amém.